Mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico para tocar de ouvido baixo na igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo e seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais, se inscreva no meu canal para você não perder os próximos vídeos, até porque diariamente temos novos conteúdos para te ajudar a se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico para tocar de ouvido baixo na igreja. Muitas pessoas acreditam que precisa saber o campo harmônico para tocar de ouvido, outras pessoas acreditam que não precisa, mas eu vou estar revelando isso tudo para você. Mas antes disso, eu quero que você entenda algo que é muito importante. Não tente decorar o campo harmônico. Muita gente simplesmente tenta decorar o campo harmônico, se frustra, não consegue, muita gente acaba automaticamente desistindo da música. Mas são muitos tons diferentes, você tem que prestar atenção se o acorde ele é maior, menor, se ele é aumentado, se ele é diminuto, se ele é sustenido, se ele é bemol, então são muitas variáveis. E muita gente que tenta decorar o campo harmônico não consegue, justamente pelo fato de existir um grande número de campos harmônicos e tonalidades diferentes. Ao todo são 15 tons, é o tom no ciclo das quintas, que é o tom de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido, que são 8 tons, e mais o ciclo das quartas, que são os acidentes bemóis, que é o tom de Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. São muitos campos harmônicos e acordes diferentes e muita gente não consegue desenvolver justamente porque tenta decorar. Então qual é o melhor caminho, professor? É você entender, porque tudo que a gente entende mesmo, se você esquece, você é capaz de lembrar. Agora, decorar, às vezes você decora 1, 2 campo harmônico, quando vai aprender o terceiro já não lembra o segundo e fica nesse ciclo que não tem fim. E obviamente que para você entender o campo harmônico também vai depender de algumas variáveis, como você conhecer muito bem sobre escalas, porque todo campo harmônico sai de uma escala, entender sobre ciclo das quartas, ciclo das quintas, entender sobre formação de acordes, o que são as tríades, o que são as tétrades, isso é essencial. E também saber sobre a formação de acordes para montar o campo harmônico. E isso não é um assunto também muito comum para quem toca baixo. Normalmente a gente toca simplesmente cabeça de nota. Ah, se eu estou tocando a nota Dó maior, você toca Dó, o acorde é Dó menor, continua sendo Dó, mas você tem que entender e ter a noção de que a gente pode montar um acorde de Dó maior, Dó menor, um acorde de Dó aumentado, um acorde de Dó diminuto, um Dó com sétima. Então a gente tem que entender sobre também a parte harmônica e normalmente os baixistas acabam falhando nesse aspecto, por achar que não é necessário, e por isso que a gente normalmente tende a ficar limitado e não conseguir desenvolver nas áreas dentro do contrabaixo. Inclusive, a harmonia, acordes, é um dos pilares do meu curso de baixo gospel e por isso que grande parte dos nossos alunos, mesmo saindo do absoluto zero, com menos de 3 meses já estão tocando na igreja com segurança, porque a harmonia e os acordes vai ser a diretriz, a base que você vai ter para desenvolver em qualquer área da música, no ritmo, na melodia, obviamente que nos acordes, e também para você poder tá tocando de ouvido. Se você está curtindo essa aula, se esse tema te interessa, então não esqueça, deixe o seu like, o seu gostei, o seu joinha, que assim esse conteúdo chega muito mais longe e a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Dessa forma você não só vai estar me ajudando, mas você vai estar contribuindo com o reino de Deus, porque esse conteúdo vai chegar em outros irmãos e a gente vai poder estar abençoando mais vidas através dessa aula. Então deixe o seu like e deixe o seu gostei. Você deve estar se perguntando, professor, não entendo nada sobre isso, eu simplesmente toco cabeça de notas, como que eu faço para me desenvolver? Infelizmente, como é muito conteúdo para você entender e chegar até o campo harmônico, tudo isso eu trago dentro do meu curso de baixo gospel do Melodias e Riffs. Não tem como a gente trazer de forma aberta aqui nas redes sociais, até porque essas aulas têm continuidade. Cada tema que eu falei sobre ciclo das quintas, escalas, sobre campo harmônico, formação de acordes, cada um desses temas exige um módulo completo com algumas aulas, mas não quer dizer que é pelo fato de ser difícil, mas sim pelo fato de existir uma sequência lógica e muita gente acaba não tendo resultado porque entra na internet e cada dia está vendo um tema diferente, mas não consegue aprofundar em nada, porque você acaba automaticamente estudando baixo de forma a granel e pulando as etapas principais. Mas agora respondendo exatamente o tema da nossa aula de hoje, mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico
para tocar de ouvido na igreja. Sim, é verdade, é essencial que você conheça o campo harmônico para você poder estar tocando de ouvido, mas saiba que só o campo harmônico não é suficiente para você tocar de ouvido. E eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês poderem estar vendo. Aqui é um exemplo do campo harmônico de Dó maior, que tem um acorde de Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e o acorde de Si meio diminuto. Para que a gente utiliza, então, o campo harmônico? Se é um campo harmônico, vamos supor que você esteja tocando um hino no tom de Dó maior. Tem a nota Dó. Qual é o próximo acorde? Que é uma das principais perguntas que eu recebo. Pode ser inúmeras possibilidades. Pode ser o Dó maior, o Dó menor, Dó aumentado, diminuto, alterado, pode ser com sétima, com nona, ou pode ser um Dó sustenido, um Ré, um Mi bemol, um Fá. Então as possibilidades são infinitas. Agora, a partir do momento que eu estou utilizando o campo harmônico como base, eu vou me basear apenas nesses acordes aqui. Normalmente o último grau aqui, o meio diminuto, a gente não utiliza, mas esses são os 6 acordes, então eu já consigo restringir as possibilidades e fica muito mais simples. Olha um exemplo prático para vocês poderem ver. Vamos supor que eu esteja tocando o hino conversão no tom de Dó maior. Aqui tem um campo harmônico de Dó maior, então as notas que tem nesse hino é Dó maior, que faz parte do campo harmônico, Sol maior, que também faz parte do campo harmônico, e o acorde de Fá maior, que também faz parte do campo harmônico. Fica mais fácil de eu procurar dentro dessa pequena possibilidade de 6 acordes, ao invés de ser numa quantidade infinita de acordes diferentes. Aqui um outro exemplo, o hino Em Espírito e em Verdade. Aqui em cima a gente tem um campo harmônico e aqui tem um acorde de Dó maior, que faz parte do campo harmônico de Dó, Sol maior, que faz parte do campo harmônico de Sol, Fá maior, que faz parte do campo harmônico de Fá maior, Lá menor, que faz parte do campo harmônico também de Dó maior e assim por diante. Então, quando eu tenho um campo harmônico como guia, eu consigo restringir as possibilidades e quantidade de acordes. Mas não é suficiente para você tocar na igreja. É um norte, é essencial, mas, obviamente, que se você estiver em Dó maior e não souber qual o próximo acorde, ainda assim são 6 possibilidades de notas e ainda assim se torna um grande desafio. Então você precisa, além de conhecer o campo harmônico, entender e saber montar eles, você também precisa entender sobre função harmônica, qual a sensação de cada um desses acordes, conhecer progressões harmônicas, é tudo que eu trago exatamente dentro do meu curso de baixo gospel do Melodias e Riffs. Mas tudo isso tem que ser de passo em passo, até porque aqui são exemplos que eu estou dando dentro de um campo harmônico que é no tom de Dó maior, mas obviamente que pode ser que você toque o mesmo hino em outros sons diferentes. Se você não conhecer os outros campos harmônicos, você também vai ter dificuldade. Então, no final das contas, você precisa seguir uma jornada, ter um plano perfeito e não pular etapas e muito menos estudar simplesmente o que você acha importante. Sim, seguir um método para você desenvolver e se tornar um baixista preparado para tocar na igreja com segurança em menos de 3 meses, que é exatamente o método que eu trago para os meus alunos de baixo gospel do Melodias e Riffs. Tá bom? Então o tema da nossa aula de hoje foi mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico para tocar de ouvido baixo na igreja. Espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua vida, tenha te ajudado e não esqueça, compartilhe essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja e principalmente compartilha com o grupo do WhatsApp da sua congregação. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja com segurança. Deus abençoe sua vida, bons estudos, fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima, valeu, tchau!